Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam e continuem sendo abundantes sobre nós. Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro ou no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Nós estaremos lendo dos versículos 1 até o versículo 5. Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 5. Mesmo assentados, eu convido a igreja para acompanhar reverentemente o que o Senhor nos diz por meio da sua palavra. Tem como título, na versão revista e atualizada, Jesus é o Senhor do sábado. Aconteceu que num dia de sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Senhor, nós abrimos a Tua palavra, acabamos de lê-la e pedimos a Tua bênção sobre nós. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine a mente, o coração, nos capacite a entendê-la e a colocá-la em prática no nosso dia a dia. É a nossa sincera e humilde oração, a qual fazemos em nome do Senhor Jesus, o Senhor do Shabá. Amém. Meus irmãos, dias atrás eu estive fazendo uma visita a uma igreja, e lá naquele lugar muito distante, pequeno, numa região onde a expansão do Evangelho é muito difícil, talvez por isso muito lenta, muitos convites foram feitos às pessoas que frequentam aquela igreja, que são membros daquela igreja, e talvez a muitas outras pessoas também da região para que pudessem estar ali com aquela família naqueles dias, sábado e domingo. Foi uma bênção. 20 pessoas estiveram presentes, adultos, 20 adultos, mais 8 crianças, membros, visitantes, o pregador, todos contados. Alguém que nos acompanhava e a família pastoral composta por 4. Então, total, 20 pessoas adultas, 8 crianças. Diante da presença que não era muito comum, aquele número elevado de pessoas, que aos nossos olhos talvez seja pequeno, quando comparamos ao nosso grande público de IPN, uma das crianças presentes me fez uma colocação, eu digo assim, interessante. Ele disse: que legal! Hoje tem muita gente, pastor, quase sempre só tem umas 2 ou 3 pessoas presentes. E então aquilo me trouxe uma reflexão imediata: se estiveram presentes ali, qual teria sido o motivo da presença? Certamente por causa do convite maçante, marcante, efetivo, de casa em casa, pessoa em pessoa, mas talvez tenha passado na mente e o próprio convite tenha sido feito em função de um pregador de fora. O que é possível ter acontecido. Mas enquanto pregador daquela noite, eu diria: triste fato se foi por causa do próprio pregador. Isso não nos envaidece, haja vista que o contrário também é verdadeiro. O fato é que, vocês sabiam que existem irmãos que, ao saberem antecipadamente quem será o pregador da manhã ou da noite, eles deixam de vir ao culto? É outra preocupação. Vir porque alguém pregará e não vir porque alguém pregará. E onde é que fica o Senhor do Shabá e o Senhor do sábado, o Senhor da igreja, aquele a quem devemos dizer: Ele é suficiente. É a Ele que eu vim ouvir. Aqui, à minha frente está: Senhor, queremos ver Jesus. João 12, 21. E qual é a minha intenção, qual é o meu propósito em vir aqui neste púlpito, nesta noite? A nossa intenção, nosso propósito em vir ao culto, hoje à noite, todos os domingos, dia do Senhor.
Isso que acabei de pensar com vocês, de relatar, fatos reais que acontecem em nosso meio, deixa claro que muitas vezes nós não entendemos ainda quem é o verdadeiro Senhor do Shabá, o Senhor do sábado, o Senhor da igreja, a quem devemos toda a honra, toda a glória e todo louvor. No texto que acabamos de ler, de Lucas 6, versículos 1 a 5, nós vemos que os escribas, os fariseus, não somente deixavam de comparecer onde estava Jesus, pelo contrário, eles talvez acompanhavam Jesus para ouvi-lo e para tentar achar alguma falha na visão deles, a fim de prendê-lo, julgá-lo e matá-lo. Perseguiam o pregador, perseguiam o Senhor do Shabá. É sobre isso que eu quero pensar com os irmãos nesta noite, sobre o tema, intitulado o tema, Jesus, o Senhor do Shabá. Este texto conta-nos que Jesus estava passando pelo meio de uma plantação de trigo, pelo meio da seara, e era um dia de sábado. E enquanto passavam por ali, o versículo 1 diz que aconteceu que num sábado, passando pelas searas, os seus discípulos comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E isso provocou ira naqueles fariseus que viam Jesus com seus discípulos passando por ali, colhendo alguns grãos de trigo, debulhando, tirando a palha, jogando na boca, mastigando e alimentando-se. Tanto que o verso 2 diz, alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito no dia de sábado? Por que os fariseus teriam reagido daquela maneira? Obviamente que na lei de Moisés está lá o que nós ouvimos hoje pela manhã, que Deus, por meio da Trindade, fala a Moisés e traz os 10 mandamentos, onde o 4º mandamento diz que nós devemos, no 7º dia, descansar. Trazendo uma legislação para que o povo seguisse, baseado naquilo que Deus instituiu lá na criação, quando Ele, por próprio exemplo, cria todas as coisas até o 6º dia, e no 7º ele descansa da sua criação, no sentido de para de criar. Nós ouvimos isso claramente hoje, pela manhã. E então ele institui o dia do descanso, o dia do Shabá, o dia em que devemos manter um dia de deleite, de comunhão, de satisfação, prazer exclusivamente na presença do Senhor. E quando Moisés escreve ali nas tábuas da lei, o 4º mandamento ele traz esta também orientação do Senhor. Fato é que os fariseus não estavam apegados somente naquela orientação de Deus, e tal qual ele havia dito para que fizéssemos. Mas eles haviam instituído 39 categorias de trabalhos proibidos para o dia de sábado. E incluíram como rabinos que eram, ou seja, doutores da lei, instituíram e haviam incluído na Mishnah. E o que seria a Mishnah? Seria a Torá oral. Seria a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica. E eles incluíram 39 requisitos ou regras ou categorias de trabalhos que não poderiam ser realizados no dia de sábado. Dentre os 39, pelo menos 4 aqueles discípulos de Jesus haviam quebrado. Cotizer, ceifar, colher, menapetes, descascar, borer, separar, cearar, separar fibras das plantas e, por fim, comer. Este não era o primeiro, nem seria o último choque, incidente de oposição dos fariseus com Jesus. Mas em resposta à acusação dos fariseus, Jesus recorre ao Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 21, versos 1 a 6, e ele então vai dar uma resposta. Respondeu-lhe Jesus, nem ao menos tendes lido o que fez Davi, descrito lá em 1 Samuel 21, de 1 a 16, quando teve fome, ele e seus companheiros, como ele entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E por fim,
naquele diálogo tenso entre os fariseus acusando a Jesus e os seus discípulos, querendo prendê-los e levá-los à morte, pois essa era a pena para quem quebrasse aquelas regras. Jesus diz no verso 5, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Vocês precisavam entender que eu estava lá com o Pai quando foi instituído o dia do descanso, o 7º dia. Fizemos todas as coisas no princípio, e depois, quando fizemos o homem e demos a ele a missão, juntamente com a sua mulher, descansamos no 7º dia. Eu estava lá quando nós instituímos a lei e a entregamos a Moisés, para que o povo de Deus pudesse andar nos caminhos do Senhor, glorificando ao Senhor e tendo também o deleite do sábado santo. E o propósito, então, de Jesus era exatamente mostrar isto àqueles fariseus e a todo o seu povo. Nós temos entendido isso. Como hoje é dia de sábado do Senhor e dia da ceia do Senhor, nós temos as crianças em nosso meio. E nossas crianças têm recebido 3 palavras para anotarem e acompanharem. As 3 palavrinhas, crianças, ajudem-nas, papais. A primeira, propósitos. Falaremos sobre as intenções dos corações. A segunda, misericórdia. E a terceira, autoridade. Em relação aos propósitos, às intenções do coração, nós podemos olhar neste texto onde diz que aconteceu num sábado, passando Jesus pelas searas e seus discípulos com ele, colhiam, comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Qual era o propósito de Jesus ao passar naquela seara, naquele sábado? Testar os fariseus? Cutucar os fariseus? Jesus, na verdade, num dia de sábado, continuava preparando os seus discípulos. Jesus ia de povoado em povoado pregando o Evangelho. Jesus estava pronto a atender aos necessitados, visitando as famílias, visitando as pessoas, sempre fazendo tudo com a intenção maior de glorificar ao Pai e de obedecê-lo. É numa dessas caminhadas que ele vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É numa dessas caminhadas que ele entra na casa de Marta e Maria no dia em que Lázaro estava sepultado. É numa dessas caminhadas que Jesus está passando e ele encontra esses fariseus que vão fazer essa série de interrogações, de questionamentos para ele. Qual era o propósito, a intenção do coração dos discípulos? Era desobedecer? Não. Na verdade, era um dia de jornada, de trabalho, e por isso estavam com fome. Quando nós olhamos, por exemplo, o texto correlato em Mateus capítulo 12, verso 1, Mateus 12, 1 diz, ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas. Certamente numa rua, entre plantações, lavouras, eles vão ali na margem, e isso fazia parte como um direito dado pela lei, de colher, de comer, mas estavam infringindo, na visão dos fariseus, o dia de sábado. E Jesus então faz a citação lá de 1 Samuel, o fato de Davi ter feito o que fez anteriormente. E Jesus vai mostrar que, na verdade, o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. E o propósito e a intenção dos fariseus não era, na verdade, glorificar ao Senhor, eles estavam agarrados, apegados às regras, mínimas regras, que restringiam, que tiravam a ideia de delícia do dia do Senhor, que tiravam a ideia de prazer, de satisfação do dia do Senhor, mas que traziam um peso para aqueles que passavam pelo sábado. Talvez para muitos, e isso é uma analogia, uma reflexão não escrita, mas que muitos ficavam assim, difícil é chegar às 18 horas ao pôr do sol de sexta, porque no sábado virá aquele peso horrível sobre nós. E então, na verdade, quando nós trazemos para os nossos dias, qual tem sido a intenção do nosso coração? Qual tem sido o sentimento, o pensamento que nós temos quando chega sábado à noite? Amanhã,
dia do Senhor, o Shabá, o sábado cristão, dia de ir à igreja, pela manhã, à noite, de estar com Deus, de estar com os irmãos, de ter um dia de prazer, de satisfação na comunhão dos santos. Talvez não fosse esse o sentimento diante daquele grande peso que eles impunham sobre as pessoas. Ao participar e ao permitir aquele gesto dos discípulos de entrar ali na margem de uma lavoura e colher alguns grãos, debulhar e comer, Jesus estava, na verdade, transmitindo o seu recado a respeito do dia de sábado e de quem era verdadeiramente o Senhor do sábado. John Murray, um escritor cristão, ele vai dizer que a observância do sábado não é uma mera formalidade legal, mas um sinal da nossa obediência e submissão ao Senhor Deus. Ele diz que através do sábado somos lembrados do descanso que Deus providenciou em Cristo, o verdadeiro descanso para nossas almas. Jesus caminhava entre as lavouras, entre as searas, pregando o Evangelho sempre submisso ao Pai. Nessa caminhada nós vamos para uma segunda palavra. Além dessa, das intenções, dos propósitos de Deus quando instituiu o sábado, de Jesus ali ao estar trabalhando para o Pai num dia de sábado, com prazer, alegria, a fim de levar satisfação aos com quem ele tinha relacionamentos. A intenção dos discípulos, além disso, nós vemos a aplicação da misericórdia. Em Lucas capítulo 5, verso 3, já lido, diz que respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Referindo-se a esse texto, Jesus está nos mostrando que essa misericórdia, ela não somente é lícita, é permitida, mas ela é obrigatória. Leon Morris, ao comentar sobre esse texto, vai falar exatamente isso. Jesus estava mostrando que os atos de misericórdia, como aquele que ele havia realizado ali naquele momento, juntamente com seus discípulos, não eram meramente permitidos, mas obrigatórios. Meus irmãos, Jesus, o Senhor do Shabá, nos chama para aperfeiçoarmos, para aplicarmos nossos atos de misericórdia. Eis a razão porque hoje pela manhã oramos pelas famílias de oração, pelos missionários como família de oração, oramos pelos enfermos, oramos também agradecendo e intercedendo pelos aniversariantes, oramos uns pelos outros. Eis a razão porque estamos aqui, nos aperfeiçoando para aplicar, para exercer, para experimentar esta misericórdia. Jesus estava ali, falando aos seus opositores, para que abrissem os seus olhos e que enxergassem a própria razão do sábado. Deveríamos ver o sábado como um dia santo, dia de deleite, mas não de regras restritivas, pesadas, que tirassem o prazer de estar na presença do Senhor do sábado. Isso fica sobejamente conhecido, é descrito, é estudado por meio de vários escritores estudiosos da palavra. Eu citarei 3. João Calvino, ele diz o seguinte: uma prova contínua da graça de Deus em direção à humanidade, pois ele designou um dia especial para a libertação do trabalho e para o exercício do culto religioso, para o exercício da fé, para a prática da fé. Charles Hodge diz que um dia de descanso e adoração é o sábado, e a sua observância é um sinal perpétuo da dependência e aliança do homem com Deus, por meio de Jesus Cristo, o Senhor do sábado. Herman Bavinck diz que o sábado aponta para o descanso final de Deus, como providência de Deus em Cristo Jesus, porque em Cristo, o Senhor do sábado, temos o cumprimento último, ou seja, maior, pleno do sábado, que não é apenas um dia da semana, mas uma realidade espiritual na qual encontramos descanso completo e redenção. O que é interessante
é que aquele Jesus que estava lá na criação, quando Deus instituiu o 7º dia como dia de descanso, deleite, de alegria, de comunhão, de satisfação com Ele e com a sua criação, com os nossos irmãos, aquele Jesus que estava lá, na época que Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos, e registra ali como 4º mandamento a orientação divina de guardarmos o sábado como um dia santo de satisfação, prazer, deleite. Aquele Jesus que estava caminhando nas searas há 2000 anos atrás com seus discípulos e foi afrontado pelos fariseus, é o Jesus que está passando por aqui nessa noite. É o Jesus que está presente aqui. É o Jesus que está à direita do Pai. No dia de sábado, o Senhor do Shabá está trabalhando à direita do Pai como um advogado intercedendo por mim e por você. O Senhor do sábado, o Senhor do Shabá está neste momento em nosso meio, atento a tudo que se faz, com seus ouvidos e olhos abertos, sondando os nossos corações. Eis que não dorme nem cochila, de segunda a sábado, ou de domingo a sexta, e nem no sábado. Porque o Senhor do sábado, o seu descanso é glorificar ao Pai, fazer a sua vontade, andar nos seus caminhos, tal qual estava fazendo naquele dia. Por fim, além das intenções, dos propósitos dos corações, sobretudo do coração de Deus e de Jesus Cristo, o Senhor do sábado, o Senhor do Shabá, além da misericórdia que Ele requer de nós, da aplicação, da prática da misericórdia, do amor, da entrega na obra do Senhor, Ele nos chama a atenção para a sua autoridade. A autoridade que Ele vai descrever no capítulo 6, verso 5, quando diz: e acrescentou-lhe Jesus, dizendo: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Em Cristo vemos a autoridade suprema de todas as coisas, incluindo o sábado. Jesus Cristo é o Senhor do sábado, pois em sua pessoa e obra encontramos o verdadeiro descanso para as nossas almas. Não somos nós, pastores, presbíteros, liderança, conselho. Não é a junta diaconal com todo o seu trabalho dedicado, precioso, maravilhoso, assistindo os necessitados. Fazemos parte deste processo nas mãos de Deus, mas é a presença de Jesus que enche o coração de paz. É a presença de Jesus que faz a diferença. É a presença e o poder do Senhor com a sua autoridade que vai transformar as nossas vidas. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte: Jesus, Ele é o cumprimento do sábado, é a fonte do verdadeiro descanso espiritual para todos os que vêm a Ele. Se Jesus não estivesse presente como o Senhor do sábado, não precisaríamos vir aqui hoje, nem de manhã nem de tarde. A nossa vinda aqui seria inócua, as nossas orações não chegariam a lugar nenhum, os nossos cânticos não teriam razão de ser, a pregação não teria fundamento, nossas reações seriam basicamente humanas, moralistas. Mas Jesus é o Senhor, é aquele que está atento, é aquele que está presente, é aquele que se entregou, nos uniu ao Pai, que trouxe a sua palavra, que nos levou a Ele, é aquele que nos une uns aos outros, é aquele que perdoa o nosso pecado, é aquele que garante a vida eterna, é aquele que transforma a nossa vida, é aquele que nos dá vida abundante, é aquele que está em nosso meio, dentro dos nossos corações, é aquele que não fica aqui dentro do templo preso, mas Ele vai acompanhar cada um de nós ao sairmos daqui, mas não vai parar ali no saguão, nem no estacionamento, Ele vai andar conosco todos os dias até a consumação do século, amém, igreja? É aquele que nos espera de braços abertos no céu, quando viveremos o eterno sábado, o Senhor do Shabá nos aguarda para o descanso eterno, onde será alegria, onde não entrará mais choro, onde não entrará mais as coisas terríveis que passamos neste mundo, apesar de ser um mundo maravilhoso feito por Deus, mas prejudicado por causa do pecado. Meus irmãos, precisamos fazer algumas aplicações.
E uma primeira aplicação que eu convido a igreja para fazermos juntos e a partir de mim, não como primazia, mas como a responsabilidade de quem recebeu a responsabilidade, o comprometimento de pregar. Checar o propósito pelo qual estamos aqui, as intenções do nosso coração. É bom que lembremos sempre, 1 Samuel 16, verso 7, na parte B, quando na escolha de um rei, o profeta vai à casa daquele homem que tinha 8 filhos, e ali ele olha 1, 2, 3, 6 e não encontra. E quando ele encontra Davi, Deus vai dizer para ele, porque o Senhor não vê como o homem vê o homem, não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O que o Senhor está sondando em nossos corações neste momento? Davi entendeu isso, ao ponto de, quando escreveu o Salmo 139, ele dizer, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau e traga-me para o caminho certo, correto, justo, que agrada ao Senhor. Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque desse coração, do teu coração, dele, procedem as fontes da vida. Qual é a intenção do nosso coração nesta noite? Ouvimos hoje pela manhã também, vamos ouvir durante este período da exposição bíblica a respeito do dia do Senhor. Nós temos ouvido e precisamos entender que realmente o propósito da nossa vinda aqui é para glorificar o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, e nele nos deleitarmos. É preciso então checar este propósito. Qual é o propósito da minha vida e da minha vinda aqui nesta noite, no dia do Senhor e durante todos os dias da minha vida? Segunda aplicação que eu quero convidar a igreja para fazermos juntos. Que chequemos também, que verifiquemos, analisemos, avaliemos a prioridade que temos dado a atos de misericórdia. Muitos têm feito para receber, todavia nós que entendemos que tudo vem dele e é para a glória dele, nós não fazemos para ser salvos, mas nós somos salvos para fazer. Se nós fazemos e nós amamos, é porque ele nos amou primeiro, porque se dependesse de nós, nada seria feito. Quando Paulo escreve sobre os dons espirituais, em 1 Coríntios 13, ele diz, se não houver amor, se não houver misericórdia, se não houver razão de ser propósito para Deus, nada adiantará. Podemos até entregar nossos corpos para serem queimados. Se não for para a glória de Deus, se não for em nome do Senhor Jesus, se não for para exaltação do Senhor do sábado, nada adiantará. Terceira aplicação. Avaliar também qual é a ênfase, o entendimento e a aceitação da autoridade de Cristo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Faz parte lá daquele grande mandamento de Mateus 28, quando ele orienta seus discípulos e a igreja. Ide, portanto, por todo o mundo, ensinando-os a guardar o que vos tenho ensinado, ordenado, orientado. Vai fazer discípulos, vai mostrar quem é o Senhor da igreja, vai mostrar quem é o Senhor do sábado, vai glorificar o meu nome, sejam instrumentos em minhas mãos. Mas não vão sozinhos não, saibam que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século, porque eu sou o Senhor do sábado. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versos 9 a 11, ele diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, o Senhor do Shabá, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua, inclusive na IPN, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Queremos concluir dizendo que há uma necessidade de uma tomada de atitude diante do Senhor do sábado, reconhecendo diante dele a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, e que nos voltemos para a graça de Deus. Pela graça somos salvos, pela graça somos conduzidos, pela graça estaremos no céu. Devemos nos submeter, devemos servir e glorificar,
devemos de todo o nosso coração reconhecer a autoridade do Senhor do sábado, Jesus Cristo, o Senhor. Que Ele nos capacite a fazer isso para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Amém.